Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Eu sou Elaine, faço parte do grupo de estudo dos discípulos de Allan Kardec, da cidade de Passa Quatro, e a nossa casa espírita, hoje, me deu a honra, o prazer e a difícil tarefa de falar a respeito de um capítulo de um livro do Divaldo Pereira Franco, Impermanência e Imortalidade. E o capítulo refere-se ao tempo, mente e ação. Vamos iniciar com a nossa prece e pedir aos bons espíritos que nos esclareçam, que nos auxiliem e que nos dê boas palavras para que possam ser entendidas e compreendidas por todos. Obrigada, que assim seja. Vamos lá. O Divaldo, quando descreveu a respeito do tempo, mente e ação, nesse capítulo, ele começa com a seguinte questão. Primeiro, o homem, na sua busca incessante para conhecer a origem de tudo, de onde viemos, né? Para onde vamos, quem somos, são questões existenciais do ser humano, de nós encarnados, ele busca a causalidade absoluta desse princípio do início de tudo. Como isso se deu? Como se iniciou o nosso planeta? Qual o que vinha antes? Se é que tinha antes? Como se dá esse tempo? Como será esse futuro? Será que haverá depois, né? Então, o que é esse tempo? Bem, o tempo, ele só existe por causa da mente. Né? Divaldo coloca isso para nós e ele trabalha na seguinte elaboração do conteúdo. Ele diz o seguinte, olha, a nossa mente humana ela precisa, enquanto que encarnados, enquanto que seres humanos, nós necessitamos de tempo, porque esse tempo faz com que nós nos organizemos e tenhamos consciência do estado real que nós nos encontramos, tá? Esse tempo que nós temos, que nós consideramos aqui na Terra, ele é visto como uma questão vertical, é um caráter relativo, porque ele tem uma linha de convenções estabelecidas. Por exemplo, uma pessoa, dentro da sua capacidade de pensar, dentro da sua capacidade de refletir, seu conhecimento intelectual, todo o seu histórico de saber, ele tem consigo a capacidade de discernir a respeito de um acontecimento, né? Diferentemente de outra pessoa que tem outra capacidade. Então, na verdade, o mesmo fato para nós seres humanos, pode ser apresentado de maneira diferente e enfatizado de maneira diferente, porque de acordo com o que nós temos como capacidade de discernimento para avaliar determinado fato. E essa capacidade horizontal, ela é determinada pelos nossos ciclos, pelas convenções que são estabelecidas no nosso planeta mesmo. As estações do ano, os movimentos de rotação e translação da Terra, que determinam meses, anos, dia, noite. Então, isso é importante para que o ser humano fique sintonizado onde ele se encontra. Para o Divaldo, no estudo do Divaldo, ele traz com ele que a linha vertical, que é, na verdade, essa rota
que é a rota verdadeira, que é a rota absoluta, é o acontecimento. E esse acontecimento, ele no ser humano está de acordo com as suas experiências. O ser humano, ele tem, ainda que ele tenha dificuldades, passe por erros, ele tem uma avalanche de sentimentos, de ações. O subconsciente humano, ele é um inconsciente puro, né? E ele está, nós como seres humanos encarnados, nós estamos numa caminhada gradativa dessa absorção e retenção desse conhecimento, vivência, aprendizado. E esse tempo, ele é convencional para nós porque nós necessitamos desse tempo. Porque, na verdade, o tempo, embora ele não deixe, não fale claramente isso, não que o tempo não exista, mas o tempo é uma convenção, né? Trazendo para a nossa materialidade, esse tempo, quando no nosso processo material, encarnado enquanto humanos, ele é necessário para nossa organização, para estabelecermos metas e parâmetros, observarmos fases, nos organizarmos, né? E ele coloca que a maneira de nós sairmos dessa horizontalidade, que ele coloca que é um tempo relativo, para depois sugerir que o tempo na sua posição horizontal é aquele tempo absoluto. Ele diz que esse tempo absoluto, o ser humano, existe a capacidade desse ser humano conseguir mecanismos para a absorção de conhecimento, de ideias, para que isso seja inserido no espírito, inserido assim, que isso seja captado pelo espírito e permaneça nele, né? Então, esse tempo absoluto, ele diz que o ser humano tem a capacidade de alcançar. Como seria? Através da oração e da meditação. Nossa, mas como assim ele diz oração e meditação? O que tem a ver? Para o Divaldo e para a espiritualidade, nós como encarnados, nós conseguimos sair desse tempo relativo de convenção, que realmente é o que está na nossa mente, o que foi inserido, que nós temos que obedecer dia, noite, e enfim, essas convenções e fases. A oração, ela é um meio que rompe esse círculo de pensamentos, nos quais a mente se movimenta, porque a mente se movimenta em processos cotidianos, né? E a oração tira a mente desse cotidiano e concedendo à mente o êxtase, a atitude de humildade, porque quando a gente faz uma oração, nós estamos numa intenção de humildade, né? Para nós orarmos com sinceridade, honestidade, a prece, ela vem encaminhada no sentimento de humildade. E esse sentimento de humildade, gratidão, ela estreita essa relação com Deus, com o nosso Pai. E ela desconecta do material. Em ela desconectando do material, ela necessariamente faz com que tenhamos essa consciência desse tempo vertical, esse tempo que é absoluto, esse tempo que, na verdade, não é esse tempo que nós temos aqui, é outro, né? E outra forma é a meditação. Por que a meditação? Porque a meditação, ela causa uma ruptura na barreira que dimensiona e encarcera. Então, quando você medita, você tem a condição de sair daquela situação, do cotidiano, do movimento, daquilo que te aflige materialmente, aquilo que te toca materialmente. Tempo, relógio, barulho, sons, tudo à nossa volta. E ela faz com que ela nos permite um mergulho no campo das vibrações fora do campo terrestre.
Então, a meditação, assim como a oração, ela nos retira da matéria e permite uma ligação com o espírito, maior com o espírito. E essas duas situações que o homem pode fazer para encontrar, para assimilar no seu conhecimento, na sua mente, uma relação direta, honesta com o tempo e perceber a essência do tempo, ela faz com que ele participe numa plenitude, numa plenitude de vida, sem relação às tormentas desse momento linear que nós passamos, que todos nós estamos inseridos. Linear no sentido de ser horizontal mesmo, desse tempo programado, que exige, que tem convívio, esse tempo que nos é apresentado desde o nosso nascimento, né? Essa penetração profunda dentro das esferas do tempo real, ela é uma consequência, como eu já disse, dessa conquista vertical, né? Que é o tempo real, onde você entra em sintonia com as manifestações cósmicas, né? E isso nos traz, consequentemente, a nossa ideia da reencarnação, da eternidade da nossa alma. Se nós pensarmos que ciclicamente ressurgem e se imortalizam essas almas e esses espíritos, e isso faz com que o espírito triunfe, porque cada encarnação, cada ciclo que se inicia, materialmente falando, para esse espírito, ele leva com ele tem a oportunidade de levar com ele esse conteúdo real do que é realmente o tempo, se é que ele existe, né? Então, ele é tirado desse plano material, ele consegue, nós temos a capacidade de conseguir visualizar e conduzir a nossa permanência no plano terrestre com uma outra visão. Porque o tempo, assim como eu disse no início, ele só é possível por causa da nossa mente. E de acordo com o direcionamento da nossa mente, nós conseguimos educar. Através da nossa ação, educar não seria a palavra correta, mas nós conseguimos alterar a nossa visão em relação a esse tempo e, consequentemente, as nossas atitudes. Vamos lá, eu vou falar sobre um exemplo. Por exemplo, quando nós passamos por uma situação muito boa, onde a nossa mente consegue se desconectar da matéria, porque nos dá a sensação de plenitude, o tempo passa mais rápido se, no mesmo conteúdo de tempo, nós passarmos por uma situação de constrangimento ou infeliz. Então, se nós ficarmos 1 hora em bem-estar pleno, fazendo uma coisa que nos agrada, esse tempo passa rápido. Passa rápido, olha o que eu vou dizer, em relação à nossa percepção de como se nós passarmos 1 hora em situações de desconforto. Parece que a situação de desconforto gera um aumento desse lapso temporal. Na verdade, essa é uma associação direta ao estado mental onde essa pessoa se encontra. Se nós conseguirmos, então, no nosso processo cotidiano, elaborar a nossa conexão com o espiritual, e sair dessas convenções materiais, nós teremos capacidade de visualizar e entrarmos em sintonia com o tempo real, que é vertical, da melhor maneira possível. E nós conduzimos essa base linear da nossa materialidade de uma forma muito mais fácil. Na verdade, esse é o apanhado primeiro que o Divaldo classifica, discorre para a gente, para dar continuidade nos próximos capítulos. Então, que isso fique claro, que nós temos, que o tempo, a mente e a ação estão intimamente ligados, e nós conseguimos
nós somos capazes de alterar a percepção do tempo, já que ele é ilusório para nós, é ilusório de uma maneira geral, e nós temos sim a capacidade de conduzir o tempo da melhor maneira possível, não é? Então, que isso fique registrado, e espero que tenha sido proveitoso, que eu tenha conseguido esclarecer, mais ou menos, em relação... Vamos ver se eu deixei alguma coisa para trás, que às vezes fica... Já falei do processo de reencarnação, então o processo de reencarnação, ele na verdade, uma chave, né? Uma chave para percepção de que esse tempo é relativo mesmo, esse tempo que nós vivemos aqui. Então, se nós tivermos essa consciência e agirmos entrando em sintonia com mais espiritualidade, menos materialidade, a nossa percepção de tempo se altera e para melhor. Nesse instante, eu acho que é isso que o Divaldo gostaria de passar para nós, né? Espero ter sido clara. Bom, fiquem em paz, que o Mestre Jesus esteja com vocês, onde quer que vocês estejam, seus lares sejam amparados e sustentados pelo amor de Jesus. Obrigada pela presença de todos, espero que tenha sido proveitoso. Um abraço, até mais.